Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre toda a sua casa e família. Quero começar lendo em Salmo 104, versículo 33 e versículo 34. Salmo 104, 33 e 34, que diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Nós nos alegramos no Senhor, nós louvaremos a Deus como salmista todos os dias da nossa vida. E nesse momento eu quero convidá-lo a fazer isso com alegria, cheio de satisfação, porque nós estamos diante daquele que está sentado em um alto e sublime trono. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Vamos orar, depois nós vamos louvar o Senhor com algumas canções. Deus querido, muito obrigado por mais um dia que se findou e uma noite que se inicia. E estamos aqui diante do Senhor para te adorar, para te bendizer, para te louvar, e que o Senhor se agrade de nós. Queremos nessa noite, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, te adorar, porque o Senhor é merecedor. Enquanto nós fazemos isso, Senhor, por tua graça e misericórdia, derrama sobre nós, sobre os teus servos, as tuas bênçãos. Que, ó Deus, cada um de nós sejamos cheios do teu Espírito nessa noite. Que o Senhor derrame graça sobre aquele que está desanimado, fortalece o coração daquele que está, ó Deus, pensando em desanimar, em voltar atrás. Que nessa noite seja, ó Deus, um tempo de renovo, um tempo de salvação sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar e louvar? Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos seus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Prepara o seu arraial, ouve-se viva júbilo. O teu arraial, ouve-se viva. Joga a mão pra cima e aplauda o Senhor cantando junto. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. O seu
cairão diante de ti, cairão, cairão diante de ti. Amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá no livro do Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 25, somente esse versículo. Claro que eu quero compartilhar com você toda a mensagem do capítulo 26 até o versículo 25, mas eu quero ler somente esse versículo, que diz assim: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a doutrina da providência divina. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e assim conhecendo a palavra de Deus, nós descobrimos nela algumas doutrinas que nós precisamos ter no nosso coração, e essas doutrinas vão reger e direcionar a nossa vida, a nossa jornada de fé. Dentre das principais doutrinas que nós precisamos conhecer, e assim conhecendo, crer que elas são verdadeiras para a nossa vida, porque são bíblicas, está em primeiro lugar a soberania divina. Nós precisamos conhecer essa doutrina bíblica que nos diz que o Senhor é soberano, o nosso Deus é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem total liberdade para tomar decisões e reger sobre tudo e todos. Mas nós também temos como alicerce da nossa fé a doutrina da providência divina. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A providência de Deus sobre tudo e todos. A providência divina é o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus não somente é soberano, é Senhor sobre tudo e todos, mas o nosso Deus, Ele governa sobre tudo e todos. A doutrina da providência divina nos diz que definitivamente Deus rege, controla, sustenta e preserva tudo e todos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Nós vemos muitos textos das Escrituras que comprovam essa verdade. Por exemplo, em Neemias capítulo 9, versículo 6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e os exércitos dos céus te adoram. A palavra de Deus também nos diz lá em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, depois daquela experiência com Deus, Nabucodonosor diz: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus, e os moradores da terra, não há quem possa conter a sua mão, e lhe diga: que fazes? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esses dois versículos já nos dá a ideia clara da verdade bíblica, que o Senhor Deus não é somente soberano, mas através da sua providência, da divina providência, Ele governa, Ele rege, Ele cuida e sustenta de todas as coisas. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, lá em Mateus, no capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus exercendo o seu poder, e Ele demonstra isso logo no começo do seu ministério para os seus discípulos. No capítulo 8, nós percebemos Jesus curando um leproso.
Jesus ali demonstra para os seus discípulos que ele tem poder sobre o ser humano, sobre as doenças. Ele tem poder de curar, de libertar. Não há nada difícil para o senhorio de Cristo, para a providência divina. Mas no capítulo 8, logo após a cura do leproso, nós podemos ver o Senhor Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos de Jesus estavam passando uma experiência complicadíssima, terrível. Eles estão no mar da Galileia, naquela tempestade, e o Senhor Jesus, ele se levanta e com uma palavra, uma ordem, todo o mar se acalma, o vento para. Aqueles discípulos olham e falam assim: quem é este? Até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. O Senhor Jesus demonstra que ele tem agora e todo o poder, e ele rege não somente a vida do ser humano, mas ele tem todo o poder sobre a natureza. Mas ainda nesse capítulo 8 de Mateus, o Senhor Jesus vai para a terra de Gadara, e chegando lá, ele expulsa uma legião de demônios que estava num homem que nós o conhecemos como o endemoniado gadareno. Ali, o Senhor Jesus submete ao seu domínio aqueles demônios, uma legião de demônios. E aqueles demônios partem em retirada em uma só palavra, um só comando, uma só ordem do Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus demonstra para nós, para os seus discípulos, que ele tem todo o poder sobre o mundo sobrenatural, sobre anjos, sobre principados, sobre demônios. O Senhor Jesus rege, governa e controla todas as coisas. Ah, meu amado irmão, essas verdades da palavra de Deus enchem o nosso coração de alegria, de paz, de contentamento, porque nós adoramos um Deus que é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, mas nós também podemos descansar debaixo do cuidado do Senhor, nós podemos descansar debaixo das asas do Altíssimo, porque Ele é um Deus providente, Ele rege sobre tudo e todos, Ele está no controle de todas as situações, de todos os eventos da vida. Nada passa por um acaso, nada pega o Senhor despercebido, tudo tem um propósito, tudo em todas as coisas, em todos os eventos da vida, Deus tem um propósito. E por isso, eu quero compartilhar com você, para que você entenda um pouco mais sobre como Deus rege, como Deus controla. Eu quero trazer para você essas verdades na vida de Isaac. E só um evento da vida de Isaac para você entender como que Deus rege a nossa vida, como que o Senhor Jesus controla a nossa vida, a nossa existência, a nossa casa, os nossos negócios, que Deus tem um propósito em tudo e que nós podemos descansar. No texto que nós lemos, Isaac, o segundo patriarca, filho de Abraão, Deus, ele faz uma promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão, e Deus chama Abraão para uma jornada de fé, uma jornada de conhecimento de Deus. E Abraão, apesar de toda dificuldade em crer, todas as suas falhas humanas, Deus vai fazendo com que todas as coisas convirjam, venham a convergir para a sua vontade. Apesar de Abraão ter errado no que diz respeito a esperar pela promessa, achando que Deus não iria cumprir, e assim ele faz um filho em Agar, e aquele filho nasce, ele toma para si Ismael, entendendo que aquele seria o filho que Deus lhe daria. Deus vira para ele e fala assim: não é esse o filho que eu te prometi. O filho que eu te prometi nascerá de Sara. E nós podemos ver lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus nos afirma que o Senhor, através de um milagre, de uma intervenção poderosa, faz com que Sara engravide e tenha realmente Isaac, o filho da promessa. Deus está regendo a vida
de Abraão. Deus está controlando a história. Abraão está preocupado que ele estava envelhecendo. Sara já era de avançada idade e não tinha filhos. E como que Deus poderia cumprir a sua promessa em dar-lhe um filho? Mas Deus demonstra a tua graça, o seu domínio. Deus demonstra que está regendo e controlando a vida de Abraão, dando-lhe um filho. E como diz em Hebreus, um homem que já estava mortificado. Humanamente falando, Abraão não podia ter mais filhos, Sara muito menos, mas através de um milagre, Isaac nasce, Isaac se torna adulto, Abraão morre, Isaac continua a jornada, ele é o filho da promessa, ele tem como herança a promessa que Deus tinha feito a seu pai. Mas no texto que nós lemos, conta-nos que veio uma fome sobre a terra, uma seca terrível, e Isaac, ele toma a decisão de ir para o Egito, como tinha feito o seu pai. Mas, para a surpresa de Isaac, Deus intervém no seu caminho. Isaac estava descendo para o Egito. Esse era o objetivo de Isaac. Essa era a vontade, ou essa era a lógica, a melhor coisa a se fazer. Descer para o vale do Egito, descer para próximo do rio Nilo, onde existia pasto abundante para as suas ovelhas. Mas Deus, no meio do caminho, fala com Isaac: Isaac, não desça para o Egito, não desça para o Egito, mas fique na terra que eu vou te mostrar. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 6, que Isaac ficou em Gerar. Aonde que é Gerar? Gerar era a terra dos filisteus. Isaac, ele fica no lugar que ele menos queria estar, e ele fica em obediência. Nós percebemos que Deus intervém na vida de Isaac, mudando os seus planos. Isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque, como dizem Provérbios, que nós podemos fazer muitos planos, mas a execução, a concretização vem da vontade do Senhor. Nós nos descansamos nessa maravilhosa promessa de Deus para a nossa vida, que Ele cuidará de nós, que Ele está regendo a nossa história, e Deus tem um plano maior, Deus tem o seu propósito para a nossa vida. Deus tem o seu propósito para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, e tem para você também, meu amado irmão. E teve para a vida de Isaac. Por isso, quando Isaac quis ir para um lugar onde a sua mente, a sua consciência, a sua lógica indicou como sendo o lugar melhor, Deus intervém. Não era a vontade de Deus Isaac ir para o Egito. Lá não era o lugar de Isaac. O lugar de Isaac era na terra da promessa. Deus tinha mandado Abraão peregrinar pela terra da promessa. E Deus fala: fique no lugar que eu te mostrarei. E ele fica em Gerar. Ele fica ali naquele lugar, no meio do deserto. E no meio de homens bravos. Os filisteus, eles eram homens treinados para a guerra. Eram homens, até certo ponto, hostis. Mas a palavra de Deus fala que Isaac, em obediência, fica naquela terra. Mas nós podemos também perceber que quando Isaac toma a decisão de ficar em Gerar, algo especial de Deus acontece. Um milagre de Deus, a intervenção divina, novamente acontece na vida e na família de Isaac. Por quê? A sua esposa Rebeca era muito linda, muito bonita, chamava a atenção dos homens daquela terra. E Isaac, como seu pai, ele disse assim: olha, não diz para ninguém que eu sou seu esposo, seu marido, diz que eu sou seu irmão. E passaram-se os dias, e a palavra de Deus fala que Abimeleque, rei dos filisteus, percebe que Isaac está fazendo carinho, e carinhos de marido e esposa, não era um carinho de irmão. Abimeleque chama Isaac e fala assim: o que você está fazendo? É certo que essa mulher, que Rebeca é sua esposa, e por que você nos diz que ela é sua irmã? E aí ele diz no versículo 10, que é isso que fizesse, facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher,
Facilmente teria acontecido isso. E por que não aconteceu? Porque é o Senhor Deus atuando na história, na família de Isaac, na família da promessa, preservando a integridade de Rebeca. Oh, meu amado irmão, nós podemos caminhar por essa vida sabendo que o Senhor age positivamente, age ativamente na minha história, na minha vida, na minha família, preservando-nos. É Ele que cuida de nós e nós podemos confiar que a cada instante, a cada momento, o Senhor tem cuidado de nós, tem preservado a nossa vida, tem dado-nos proteção e livramentos. Mas ainda a história continua e assim demonstrando os atos da providência divina sobre a vida de Isaac, que não somente Isaac, ele é levado para o lugar que Deus quer que ele esteja, e não somente Deus preserva a integridade de Rebeca, cuidando, preservando, livrando a família da promessa do mal, mas também Deus, por causa da sua providência, faz com que Isaac prospere naquela terra. No ano de fome, no ano de seca, tempo difícil para todo mundo desanimado, desesperado porque faltava comida, faltava mantimento. Mas Isaac, a palavra de Deus diz, no versículo 12, que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, 100 vezes mais do que ele tinha plantado. Por quê? Porque o Senhor lhe abençoava. Era o Senhor regendo a história de Isaac. É o Senhor não somente controlando, mas também sustentando a vida do seu servo, a vida do povo da promessa, da família da promessa. Oh, meu amado irmão, isso traz conforto, traz ânimo para a nossa vida, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que sustenta por causa da sua providência. É o Deus que sustenta o teu povo, é o Deus que sempre me sustentou e te sustentou, amado irmão. É o mesmo Deus que continuará sustentando, dando tudo que nós precisamos. Nós precisamos é confiar nas promessas do Senhor, na providência divina. É o Deus que começou a boa obra, é o mesmo que vai encerrar, é o mesmo que vai concluir. Ele tem todo o poder e Ele prometeu cuidar de nós. Da mesma forma que Ele cuidou de Isaac, da família da promessa, lá naquele deserto, numa terra estranha para eles, num ano de grande tribulação, num ano de seca, de fome, Deus fez o seu servo prosperar. Deus está demonstrando através da sua providência o seu cuidado, o seu sustento. Confie nessa palavra, meu irmão, confie que o Senhor Jesus irá te sustentar. Mas também nós podemos perceber que através da providência divina, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de Isaac, na família de Isaac, na família da promessa. E Deus, por causa do seu propósito, do seu projeto na vida de Isaac, Ele não deixa Isaac se acomodar na terra dos filisteus. Aparentemente nós percebemos numa coisa tão natural, tão humana, e nós achamos até que é algo por acaso, porque a palavra de Deus nos diz que por causa do enriquecimento de Isaac na terra dos filisteus, aqueles homens ficaram preocupados. E por quê? Porque Isaac já era mais poderoso do que eles. Chega Abimeleque e diz assim: Isaac, eu quero que você saia da nossa terra. Você já é mais poderoso do que nós. Nós começamos a ter medo de você. E a palavra de Deus fala que os homens daquela terra foram entulhar os poços de Isaac, aonde Isaac tirava a sua água. Esses homens levantam agora uma grande contenda contra a vida de Isaac. E sabe o que Isaac faz? Isaac simplesmente sai daquela terra. Isaac não arruma bagunça, ele não leva ninguém na justiça, ele não briga com ninguém. Isaac é manso. Uma das características da vida do segundo patriarca é que ele é manso. Ele é manso e humilde. E ele sai,
ele vai e cava um outro buraco, outro poço, e naquele poço também, aqueles homens arrumam maior confusão, entulham novamente, e ele vai para outro lugar, e isso acontece novamente, mas diz a palavra de Deus, que ele continua cavando, ele continua perseverando, e no versículo 22 diz, partindo dali, saindo daquele lugar, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e chegando em Berseba, ele faz um altar a Deus e adora o nome do Senhor. Meu amado irmão, o nosso Senhor, o nosso Deus, não só tem um propósito, um plano para a nossa vida, como também Ele controla a nossa história. O livro da história da humanidade está nas mãos do Senhor Jesus, e nós podemos crer firmemente na providência divina, que aquele que te fez nascer, aquele que te chamou, aquele que te comprou, aquele que pagou um alto preço por sua vida, é o mesmo que vai cuidar de você, é o mesmo que controla a direção da sua vida, é aquele que quando nós queremos nos desviar do caminho, Ele vai e nos chama de volta, e nos mostra o seu caminho, nos mostra a direção a seguir. Esse é o mesmo Deus que nos guarda e nos livra do mal. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que guarda a nossa casa, que guarda os nossos filhos. É o Senhor que nos protege das doenças. É o Senhor Jesus que nos protege da Covid-19. É o Senhor Jesus também que no ano de escassez, de fome, como foi lá com Isaac, Ele nos faz ser prósperos, Ele nos dá tudo o que precisamos, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Anima o seu coração, fortaleça a sua vida nessa palavra, meu amado irmão, nessas verdades. Mas também o Senhor, Ele sempre nos empurra em direção à sua vontade. Nós estamos na jornada dessa vida, mas nós estamos caminhando para a glória. Como Isaac não podia ficar em Gerar, ali não era lugar dele, Deus não queria que ele continuasse ali, ele precisava avançar, ele precisava continuar, e Deus, por causa da sua providência, levantou sim, pessoas que aparentemente lhe fizeram mal, mas no plano espiritual eles estavam fazendo bem, eles eram instrumentos de Deus para empurrar Isaac para um lugar melhor, para o lugar onde Deus realmente o queria, para um lugar que Isaac poderia confessar dizendo, aqui o Senhor tem nos abençoado, agora nós prosperaremos. Ali naquele lugar, ele levanta o altar a Deus e adora o nome do Senhor. Meu amado irmão, Deus sempre vai nos empurrar em direção à sua vontade. De vez em quando acontecerá algumas coisas conosco que nós nem entendemos. Nós achamos que são coisas da vida, mas as mãos do Senhor estão em todas as coisas. As mãos do Senhor estão sobre os eventos da nossa história. Deus governa, Deus rege sobre os eventos cataclísmicos do nascimento de uma estrela a 10 mil anos-luz daqui. Mas Deus também está atuando no desabrochar de uma rosa lá no campo. Nós não estamos nem vendo, nós nem percebemos. É assim, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado até das flores do campo. As flores que hoje nascem e daqui a pouco são cortadas, são jogadas no fogo, são queimadas. Deus rege, Deus cuida, Deus preside sobre todas as coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, enche o teu coração de fé, enche o teu coração de esperança, dá certeza que o Senhor está sobre tudo e todos. Ele é soberano, mas Ele governa sobre tudo. Ele sim controla, rege, sustenta e preserva todas as coisas. E com a minha vida e com a sua vida não será diferente.
nós somos chamados para sermos família de Deus, propriedade de Deus. Através dessa palavra que nós lemos, nós percebemos através da vida de Isaac, e essa é uma só história da vida de Isaac, mas nós poderíamos falar não só de Abraão, Isaac, mas da providência divina sobre a vida do terceiro patriarca, Jacó. Nós podemos falar sobre a providência divina sobre a vida de José no Egito. Nós podemos falar sobre a providência divina sobre o povo de Israel, sobre a vida de Moisés, sobre os profetas. Nós podemos falar da providência divina, Deus regendo a história, as nações, os governos, os reinos, os impérios da terra, de tal forma que tudo viria a desembocar no nascimento do Messias, do Senhor Jesus, aquele que viria para morrer por nós e salvar a nossa vida. Por isso, nessa noite, você deveria animar o seu coração, alegrar a sua alma e fortalecer a sua fé, crendo na providência de Deus sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você nessa noite, assim, crendo nisso, possa fazer como Isaac, louvar a Deus e adorar o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus encha a sua vida de graça, que o Senhor Jesus anime o seu coração, fortaleça a tua fé. E eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor e rogar a Ti sobre a vida dos Teus servos e servas, amados irmãos e irmãs, que precisam entender e compreender, ó Deus querido, a providência do Senhor sobre nós. Ó Deus querido, essa doutrina tão maravilhosa da Tua palavra, que nos faz descansar, que nos faz caminhar seguros. Que o Senhor, ó Deus, coloque essa certeza no nosso coração, no coração dos Teus servos, que o Senhor, ó Deus, governa sobre tudo, controla, rege, sustenta e preserva todas as coisas. Ó Deus, faça isso em nós, fortaleça a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá força e que nos abençoa. Que o Senhor continue de forma providente abençoando a sua vida durante o transcorrer dessa semana. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais, se assim o Senhor nos permitir. Amém e amém. É pela fé, foi pela fé, tudo é pela fé. Fé para provisão, fé para salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé para o teu milagre, fé para ver a glória, fé para ver o impossível acontecer. Pela fé.